Olá, pessoal do Café com Leitura e você, tudo bem? E aí, pronto para continuar essa jornada lendo esse livro maravilhoso, Extraordinário Agir de Deus? Vamos à continuação deste capítulo. STFF, Síndrome de Transfusão Feto-Fatal. Eu nem sabia o que era isso até viver esse drama. É uma complicação grave de gestações múltiplas monocroniônicas. Acontece com gêmeos da mesma placenta, mas bolsas diferentes, onde um feto se nutre mais do que o outro, até que um morre e, em alguns casos, os dois podem vir a óbito. Já temos uma filha de 9 anos e estávamos tentando uma gestação há 3 anos, quando soubemos da grande notícia que teríamos gêmeas. A bênção em dose dupla. Aí descobrimos muito a tempo esse problema. É uma doença rara, pouco conhecida. Foram feitas em São Paulo 500 transfusões e 7 no Paraná, sendo que apenas 2 tiveram sucesso. Deus foi perfeito conosco. Conseguimos alcançar a data certa para a cirurgia porque descobrimos a tempo. Deus mostrou o quanto nos ama, fazendo com que elas nascessem perfeitas, sem sequelas. Tive a sorte ou o privilégio de fazer o procedimento com um médico pioneiro no caso em São Paulo, mas tinha muito medo de perdê-las. Foi uma gestação de muito temor, onde eu estava literalmente nas mãos de Deus, cobertas de orações e intercessões. Minha filha orava todas as noites pedindo a Deus pelas suas irmãzinhas. A cirurgia é intrauterina e foi feita comigo acordada e as bebês sedadas. Eu tinha consulta 2 vezes por semana para ver se elas estavam vivas. Em todo o tempo eu ouvia a música Aquieta a minha alma. Deus o tempo todo ao meu lado, me sustentando, me dando força e fé. A minha paz e alegria era quando ouvia o coração delas batendo no ultrassom. Deus nos sustentou o tempo todo. Meu esposo foi um amor, me acompanhou a todas as consultas, me confortando e amparando. Meu corpo mudou. Tive que sair do meu emprego, tive que tomar muitas outras medicações, mas tudo valeu a pena e faria tudo de novo para tê-las comigo como tenho agora. No dia do parto, Helena nasceu primeiro, sem respirar, mas logo voltou a ser reanimada. A Lorena estava com o cordão umbilical enroscado no pescoço. Os médicos precisaram voltá-la para dentro da barriga para acharem outra posição e deu tudo certo, graças a Deus. Ficaram 10 dias na UTI neonatal por causa da prematuridade e peso, me deixando ainda mais triste. Quero agradecer a toda a equipe médica que, desde o começo da minha gestação, me cuidou e a equipe da enfermagem com carinho, apoio e amparo. Agradecer as pessoas que intercederam pelo caso, aos meus familiares, a minha mãe, que agora me ajuda com as bebês, a minha filha, que ajuda a cuidar das irmãzinhas, e ao meu esposo, que não mede esforços para nos cuidar. A Deus a minha eterna gratidão por ter sido perfeito em seus cuidados. Amém. Ana Júlia. A cura revelada em sonho. Meu filho Mateus, assim que começou a trabalhar no mercado com 22 anos, começou a passar mal no expediente comercial. Sentia um grande mal-estar geral, sua pressão baixava drasticamente, suava frio, enjoava. Como era verão e os dias estavam muito quentes, pensamos que era isso que ocasionava os sintomas. Um dia ele subiu umas escadas correndo e desmaiou. Levei ao médico e, feito todos os exames, deram todos normais. A hipótese de hipoglicemia, de diabetes e outros foram excluídas. Ao realizar um eletrocardiograma, deu no resultado uma sobrecarga ventricular esquerda. Ao consultar o cardiologista, o mesmo perguntou se havia alguém da família que faleceu do coração. Informei sobre a minha mãe que falecera do coração decorrente de diabetes e hipotiroidismo. Ele voltou a perguntar se alguém morrera de morte súbita sendo jovem, e então mencionei meu sogro, que falecera subitamente no serviço, sendo relativamente jovem, antes dos 50 anos. O médico balançou a cabeça afirmativamente e disse
que isso explicava os sintomas que vinha sentindo, que era causa de morte súbita em jovens aparentemente saudáveis. Proibiu esportes e esforço físico e que terminasse com a prática do jiu-jitsu que fazia. Pediu novos exames para começar um tratamento. Fiquei bem abalada com isso tudo e comecei a orar, chorar e clamar a Deus. Pedi a cura, mas aceitaria a sua vontade qualquer que fosse, pois Deus é soberano. Na véspera do ecocardiograma, ao amanhecer, tive um sonho em que via meu filho ser levado ao centro cirúrgico numa maca. Estava com uma camisola verdinha. Chegou a nossa mascote. Eu saía para orar procurando um lugar para isso. Passei por uma sala e avistei um médico todo vestido de branco, inclusive usava sapatos brancos, ajoelhado e debruçado sobre uma cadeira. Orava, então parei na porta para acompanhá-lo em oração. Para minha surpresa, orava pelo Mateus, pela sua cura, pela cirurgia que ele estava fazendo e até pela sua vida pessoal e profissional. Na manhã seguinte, fui fazer o ecocardiograma e tudo deu normal. Foi quando me lembrei do sonho. Voltando ao cardiologista, ele ficou surpreso com o resultado normal e não entendeu por que o resultado foi diferente. Quando questionado, ele respondeu que o eletro deu um falso resultado, talvez por causa das aderências dos eletrodos, mas valia mesmo o resultado do eco. Bem, teria aceitado essa justificativa se não tivesse sonhado com a cura dele. O sonho me revelou que na véspera do exame ele fora curado, foi operado e Jesus estava intercedendo por ele junto ao Pai. O médico dos sonhos era Jesus. Tenho a maior convicção sobre isso, pois o Mateus não teve mais nenhum sintoma que apresentava e seus exames clínicos são normais. E ele testemunhou a todos no serviço que foi curado por Jesus e que o médico o havia liberado para voltar aos esportes, ao futebol e ao jiu-jitsu. Glória a Deus por mais essa vitória na vida de meu filho. Eliane. Cirurgia de hidrossalpinge. Essa história começou 2 anos antes dos fatos narrados aqui. Quando foi revelada numa igreja pentecostal que estava fazendo um trabalho para eu morrer, ficaria doente sem saber e quando caminhasse pela rua teria dores e hemorragia devido a um tumor estourar e morreria de infecção generalizada. Esse trabalho seria feito por pessoas maldosas que me odiavam. Porém, o pastor me disse para não temer porque Deus não deixaria isso acontecer. 2 anos depois, mudei para outra cidade e esqueci disso. Um dia, quando estava na loja do meu pai, chegou um homem desconhecido e me disse que teria uma mensagem de Deus para mim. Pedi a ele que me aguardasse atender os outros clientes e ele aguardou. Falou-me que havia sido feito um trabalho espiritual para perder minha vida, mas Deus estava quebrando e me dando vitória, que eu tinha devido a isso um tumor no abdômen e que poderia confirmar o fato com o médico. E depois disso ele saiu. Conheço bem os clientes de meu pai e a cidade era pequena, mas nunca o havia visto antes. Preocupada, consultei um médico relatando que tinha muito sangramento uterino, mas não sentia dores. Após o resultado do exame, a expressão do médico não era muito boa, dizendo que tinha um tumor de água na trompa chamado hidrossalpinge. Disse-me que era muito grave porque ele poderia estourar a qualquer momento, de repente, sem dores, mas com hemorragia, e poderia causar infecção generalizada. Então me lembrei da revelação, exatamente como havia falado. Perguntei ao médico quanto tempo poderia levar para o rompimento do tumor e ele me disse que, pelo seu tamanho, uns 2 meses. Por isso era urgente uma cirurgia. Meu convênio ainda estava na carência e pelo SUS levaria muito tempo. Fiz o orçamento pela cirurgia e era de um valor alto que meu marido não podia pagar. Alguns familiares não acreditavam na gravidade, então pedi a Deus um milagre e que de alguma maneira isso iria acontecer. A ajuda veio de uma pessoa estranha, um senhor que estava negociando um imóvel da família, onde ele teria 1 ano para pagar porque estava esperando sair um processo na justiça para quitá-lo, e se não conseguisse, o negócio seria desfeito.
Um dia meu pai contou a ele o meu problema de saúde e ele ficou assustado, dizendo que sua filha teve que ser operada desse tumor com urgência porque corria o risco de vida. Ele me ligou e me disse para fazer a cirurgia particular, que ele arcaria com todas as despesas médicas e de exames, depois descontaria do valor a ser acertado no imóvel. No dia da cirurgia, após ser indagada pelo anestesista, disse que já havia passado mal na cirurgia de hiato, onde fiquei com os músculos peitorais enrijecidos e não podia respirar. Ele falou que me daria uma dose pequena de anestesia, porque a cirurgia era rápida, em torno de uns 40 minutos. Bem, quando acordei no centro cirúrgico, vi um ser de luz em forma de homem ao meu lado. À medida que forçava meus olhos para vê-lo melhor, vi que ele era todo iluminado, mas não dava para ver seu rosto. Essa luz foi se dissipando e senti uma paz imensa e muita alegria. Já fiz algumas cirurgias, mas nesta acordei sem dor, sem medo e sem tremor. Tenho certeza que aquele ser de luz era Jesus ou um anjo, e aquele homem que me avisou do tumor seria mesmo um homem ou um anjo em forma de homem. Soube que foi uma cirurgia difícil que levou 4 horas e não 40 minutos, devido a uma complicação, uma aderência das trompas no intestino, e devido a isso precisaram chamar um especialista de intestino para auxiliá-los. Mas Deus estava lá, e me cuidando e me permitiu ter certeza disso. Como Deus é maravilhoso! O que Ele fala, cumpre. Preparou um profeta para me avisar, tocou no coração de um estranho para me abençoar financeiramente, usou as mãos dos médicos e esteve comigo no centro cirúrgico. O Senhor que me ajudou também foi abençoado, porque o valor do processo trabalhista que tinha a receber até em um ano, em poucos dias saiu e ele pôde comprar o imóvel de minha família. Louvado seja Deus! Marise Edelir Bortolã, Itapuá, Santa Catarina. Cura de câncer da minha filha Mariane. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Vou começar a contar a história de Mariana Radassa. Foi em 2019 e ela tinha 5 anos de idade. Era uma criança muito ativa, que se alimentava muito bem, comia muitas frutas e verduras e sempre saudável. Em outubro de 2019, ela começou a ter resfriados constantes, um atrás do outro, sem febre, sem tosse, só com coriza. Em novembro, pedi ao pediatra para fazer um hemograma, mas ela disse que não precisava porque daria só uma imunidade baixa, talvez pelo clima ou até uma anemia por não estar se alimentando direito, que deixaria para mais tarde. Ela foi ficando mais quietinha, brincando menos, mais amuada, e em dezembro, quando a busquei na escola, ela estava com febre alta. Nessa noite, pedi uma direção de Deus, se era apenas preocupação de mãe ou se era algo mais sério. Nessa noite, sonhei com uma sala bem escura, chão de madeira e vazia. Estava eu num canto e no outro canto, mais ao fundo, estava um homem de branco, como se fosse médico, com luvas e máscara. Ele me fez um sinal com as mãos para eu correr. Mostrou o relógio como se quisesse dizer: corre enquanto há tempo. Depois disso, perturbada com esse sonho, pedi uns dias depois que o Senhor me esclarecesse esse sonho, me desse clareza, me falasse. Era dia 4 de dezembro e tive um sonho desesperador. Sonhei com um velório com muita gente, muitos amigos e conhecidos antigos cantando músicas, e vi minha filha sendo velada. Lembro bem da sua roupinha, de seu cheiro, eu tocava nela. No canto via o mesmo médico do outro sonho, de branco, e com as mãos abertas fez o sinal de que não deu mais tempo. Não teve mais o que fazer. Incomodada, acordei e mandei de madrugada mesmo uma mensagem para a médica, pedindo por favor um hemograma para eu ficar mais tranquila. Fizemos o exame já nas 2 meninas. No dia seguinte, sábado, dia 7/12, me ligaram do laboratório pedindo para refazer o exame só da Mariana, da Manu não. Já na segunda, refizemos o exame dela e no dia seguinte me ligaram para entrar com urgência com sua pediatra
e pedir para ela ver o laudo no sistema. A moça me disse que era para eu ir até o hospital falar com a médica, porque era uma coisa muito séria, mas que eles não podiam informar para mim. Telefonei para a doutora e ela me disse que a levasse para o hospital com uma bolsa de roupinhas porque precisava fazer mais exames e talvez ficasse internada. Nisso, caí no chão a gritar de desespero. E meu tio, minha mãe e a avó, que moravam no mesmo quintal, vieram correndo. Ungiram com óleo a menina e oraram com imposição de mãos. No hospital, colheram sangue para os exames e ficamos ali numa maca até a noite para eu ter notícias. A Mariana, meu bebê Manu e eu aguardando alguém ali naquela sala de observação. De madrugada, a médica veio e informou que aguardavam uma vaga de internamento em algum hospital. Ela foi encaminhada ao Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba e com uma requisição para ser atendida por uma médica oncologista. A médica que nos atendeu era atenciosa, amorosa e acolheu a Mariana como uma filha. Ela disse para não me preocupar que poderia ser apenas púrpura, uma doença que surge com a baixa imunidade e apresenta umas manchas roxas, como as que ela tinha na perna. Pensei que seria menos mal, era só seguir um bom tratamento e ter uma vida normal. Na sexta-feira, pediram para fazer uma punção de medula na criança e eu nem sabia o que era isso. Por isso pedi para uma amiga me acompanhar. Minha filha nunca reclamava de nada, nem dos exames e nem das agulhadas. No sábado, dia 14, a médica pediu para conversar conosco, meu marido e eu. Nisso, meu corpo gelou, estremeceu e segurei bem firme a mão do meu esposo e fomos para a salinha conversar. Com o prontuário, ela disse que, infelizmente, a Mariana estava com leucemia M3 e a medula tomada em 26,3% e que precisava de um tratamento agressivo de quimioterapia e ia fazer todo o possível por ela. Perguntei se ela ficaria mal, se cairia o cabelo, porque ela prezava demais o seu cabelo que demorou tanto para crescer. Ela disse que sim e que ela ficaria bem debilitada, mas era necessário. Contei para a doutora os meus sonhos e ela me perguntou se tínhamos alguma fé, alguma crença, e respondi que somos evangélicos. A médica falou que era para cairmos no chão e agradecermos a Deus por esses sonhos, porque se esperássemos mais uma semana, nada mais poderia ser feito, ela já estaria morta. E ainda agradeceu por ter compartilhado com ela esses sonhos. Nesse mesmo dia, começaram a quimioterapia e deixei o marido no quarto enquanto fui ao banheiro orar. Lá chorei muito e pedi a Deus para ser forte, que me confortasse e que eu soubesse agir com ela. E ainda tinha um bebê para cuidar e amamentar. Queria estar com a Manu, mas precisava ficar com a Mariana também. Entrei no quarto e meu esposo saiu chorando, saiu para chorar. E eu abracei bem forte, bem apertado, chorava muito. Ela me perguntou por que chorava tanto e eu respondi que era porque a amava demais. Em seguida, a médica explicou tudo a ela enquanto instalava a máquina da quimioterapia, dizendo que iriam colocar soldadinhos no seu corpo para lutar contra o bichinho que estava nas costas. A Naná respondeu: Doutora, Jesus já me curou. Nisso, dei um brado de vitória porque uma criança tão pequena, achamos que ela não entendia nada, falar desse jeito com fé. Iniciamos o tratamento. Ela fazia 2 tipos de quimioterapia diários, de manhã e de noite. Era via oral por comprimidos e à tarde era injetável. Tirava de madrugada 14 tubos de sangue por dia, porque estava com as plaquetas extremamente baixas e precisavam ser controladas. Todos os dias essa criança com um sorriso no rosto, não se queixava de nada, não demonstrava dores. Ficamos internados naquele hospital 34 dias. Foram 34 dias de luta e de sofrimentos, 34 dias de clamor a Deus. Meu marido trabalhava durante o dia enquanto eu ficava com ela lá. Deixava minha pequena na creche com minha mãe e parentes. À noite, minha mãe dormia com ela no hospital e eu voltava para amamentar a Manu e fazê-la dormir. Nos finais de semana, meu esposo ficava conosco.
Foram dias muito difíceis. Quando eu chegava em casa, agarrava o seu travesseiro e clamava a Deus por cura, que não a deixasse morrer. Em casa batia aquele desespero, mas no hospital ficava em paz pela tranquilidade que ela me passava. Ela sempre dizia uma frase: Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Pedi licença para ela ser dispensada no Natal e Ano Novo para assistir o espetáculo de balé do qual ela participava, já que os outros pacientes eram dispensados para festas de fim de ano. Infelizmente, isso não aconteceu, porque o tratamento era intensivo e não podia ser interrompido. O Natal e o Ano Novo, e fiquei triste, mas Deus levantou anjos em nossas vidas. Recebemos visitas, muitos presentes, mensagens, muitas fantasias para agradá-la. A alimentação era muito restrita, mas ela tinha vontade de comer coisas diferentes, que eram permitidas, porém não tinha dinheiro para comprar. Deus supriu todas as nossas necessidades. Recebíamos ajuda para combustível. Começava a aparecer dinheiro em nossa conta, ofertas em dinheiro em envelopes. A história dela chegou em vários lugares que nem sabemos. Recebíamos mensagens em inglês, espanhol, em tupi-guarani. Pessoas de vários lugares intercedendo por nós. Os amiguinhos dela nos quartos gemiam e choravam de dores. O menino do quarto da frente um dia perguntou para ela se ela não sentia dor, porque eles sentiam dores como se fossem amarrados com cordas apertadas que doíam os ossos. Ela disse: Não sinto nada, Jesus já me curou. Assim ela sempre dizia com fé. Os médicos e enfermeiros não diziam que aquela menina era a mesma do diagnóstico, porque ela brincava na brinquedoteca, pulava, dançava. Só parava quando fazia quimioterapia. A veia dela ficou fininha e fraquinha. Então instalaram um catéter que se deslocou posteriormente com uma massagem, vazando o líquido da quimio. Queimou e fez bolhas, ficando aberto. Posteriormente fizeram uma cirurgia para trocar o catéter de lugar. Voltamos para casa finalmente depois de ficarmos do dia 11 de dezembro de 2019 ao dia 15 de janeiro de 2020 internados. Diariamente tinha que ir ao hospital fazer quimioterapia, um mês sim e um não. Tomava os comprimidos em casa e fazia injetável durante 3 horas no hospital. As outras crianças passavam mal, vomitavam, enjoavam e ela não. Acreditem que nem um fio de cabelo da sua cabeça caiu. E Deus sabia que isso era importante para ela, porque, como eu já disse, ela prezava muito o seu cabelo. Ele conhece o nosso coração e cuida de todos os detalhes, porque Ele é um Deus de detalhes. Durante o tratamento de início, a médica comentou que se precisasse de transplante de medula, melhor seria a vinda de um irmão, mas de um bebê recém-nascido para tirar as células do cordão umbilical, que isso seria 100% válido. Meu marido e eu pensamos sobre a possibilidade de conseguir engravidar, agora de um menino. Ele seria a salvação da Mariana, pensamos. Quando eu estava de 6 meses de gestação do Murilo, ela estava há 6 meses sem tratamento e a médica nos informou que ela estava curada. A médica nos disse: não falamos em cura, e sim em remissão. Não falamos que o paciente está curado antes dos 5 anos, mas que está remido. Porém, ela está com remissão completa. O exame dela está maravilhoso, não tem nenhum pontinho de câncer em lugar algum, por isso declaro ela curada. Eu só dava glórias a Deus e chorava de alegria, rejubilava no Senhor. Dia 21/8 de 2021, demos o nosso brado de vitória, porque ela estava curada para a honra e glória do Senhor. Não tinha mais câncer, não tinha mais tratamento, não tinha mais sofrimento. Lembro de quando a vi fazendo a quimioterapia. Eu sugava toda a sua energia, tinha medo que ela dormisse e não acordasse mais. Então pensava em aproveitar todos os momentos com ela. Deus foi presente sempre e ali foram plantadas sementinhas de fé no coração dos médicos, dos enfermeiros, das pacientes e de seus pais, através da declaração de fé da Mariana. Na última consulta,
A doutora disse que para a Mariana, doutora disse para a Mariana que ela ajudou o amiguinho Murilo a ter coragem e enfrentar o medo. Disse: "Você foi a cura dele." Ela respondeu: "Não, doutora, não fui a cura dele. Foi Jesus. Ele só me usou." Deus é tremendo. Ele fez o extraordinário em nossa vida. Ele fez coisas que não temos noção nem dimensão. Hoje conseguimos ver que vivíamos numa bolha naquele hospital. Nada nos atingia, nem choro dela, nenhuma negação, nenhuma reclamação dela. Uma menina que tinha medo de agulhas, que não aceitava ganhar picadas, teve que receber muitas injeções. Um tratamento invasivo que era para causar intensos efeitos colaterais e não causou nada. Até hoje ela tem o catéter guardado porque diz que ele é a prova da sua vitória. No hospital, meu marido e eu cantávamos uma música com ela, cuja letra diz assim: as ondas atendem o seu mandar, os ventos escutam o seu sussurrar, a tempestade vai passar, ele está comigo. E ela cantava essa música com muita força juntamente conosco. Isso nos dava força para vencer dia a dia a nossa luta. Glória a Deus por isso. Que muitas pessoas possam receber esse testemunho, possam lembrar que quando tudo está difícil, Ele está conosco, que Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Vanessa Galarce, mãe da Mariana, Curitiba, Paraná. Que lindo esse testemunho. Glória a Deus pela vida e saúde e recuperação da Mariana. Bem, pessoal, se você está nos ouvindo, nos vendo e ainda não se inscreveu nesse canal, te peço por favor que o faça agora e nos ajude a alcançar mais pessoas com testamentos, com testemunhos tão lindos como esse, né? Que possa servir de edificação, de esperança para a vida daqueles que estão precisando. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.